Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista Biográfica. Com Lúcia Mara. Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos entrar com o quadro Trajetória, e é uma pessoa que eu não conheço, não conheço pessoalmente. A Lúcia Mara. Eu não conheço, mas nós vamos conhecer juntos a Lúcia Mara. Antes de eu chamá-la, lembrar aquelas coisas que eu gosto de lembrar no início da trajetória. Primeiro, o que disse o nosso grande teólogo Franz Joseph Inkelamert, falecido em 2023, com 92 anos. Homicídio é suicídio. E dizer que todas as vidas importam. Ou, como diriam antes os nossos chefes, agora nem tanto, all lives matter. Lúcia Mara, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Maurício. Olá, ouvintes, telespectadores. Lúcia, vamos lá. Como é que você gostaria de se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, então vamos lá. Eu sou Lúcia Mara Formighieri, e para quem já reconheceu minha voz, sim, do sabor tropical, eu já vou entrar nessa parte. Eu sou jornalista, eu sou deficiente visual e pesquisadora e atualmente escritora também. Eu tenho 20 anos de carreira e é uma honra receber um convite desses, porque a gente sabe que o programa do Zanin é muito bem falado, muito bem quisto, e principalmente eu me sinto honrada, porque reconhecer o nosso trabalho é algo muito difícil hoje em dia. Então, eu me sinto realmente muito honrada com o convite, Zanin. Muito bom, Lúcia. Vamos, então, começar mais ou menos pelo começo. Não, isso aqui é mais ou menos. Como é que é? Lúcia Mara Formighieri? Isso mesmo, isso Esse mesmo. Formighieri é o quê? A ascendência etíope, não? Italiana, tutti italiani. Italiana. Italiani, dos dois lados, mama e papa. É mesmo, é? É Olha, mesmo, dos dois lados, das duas famílias. esse meu Zene também eu tenho ascendência italiana, mas é só paterna. Não, aqui a genética foi generosa dos dois lados. Ou seja, você é um tanto mediterrâneo, cara, é assim, né? Meu pai, ele já nasceu no Brasil, né, meu pai, mas o meu avô não. Eles migraram para cá, sei lá, em 2019, sei lá, uma coisa dessas. Não sei muito sobre isso, não, inclusive porque tem gente da minha família que quis a cidadania italiana e eu não quis. Então, eu nem pesquisei, não quis saber nada, entendeu? Você tem a cidadania italiana? Não, eu também não corro atrás disso, assim. Para mim, não importa muito essas coisas. Eu sempre falo para as pessoas, para mim, o que eu sou, descendência, essas coisas assim, não. Claro que tem coisas que a gente admira, as tradições e coisa e tal, né? As comidas, claro. Mas assim, eu não tenho assim aquele interesse propriamente pela como se diz, pelo reconhecimento pela Itália da minha descendência. O que eu acho legal
é ouvir as histórias da família. Isso eu acho legal. Ah, sim. Uhum. E aí, quando eu digo ouvir histórias da família, eu vou te dizer que a minha família é muito grande. Se eu tivesse que falar os nomes de todos os membros da minha família, eu ficaria até amanhã cedo aqui, passaria outro programa. Isso é uma característica italiana, né? Famílias extensas, né? Aquela Extensas, coisa. bem extensas, né? Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Assim, mas eu acho bacana isso. Eu acho bacana essa. Você falou que eu sou mediterrânica. Não sei explicar para você como isso seria, porque eu não tenho esse. Claro que a gente sempre tem esse grude, né, com a família, esse afeto, mas assim, não tem muito de italiano em mim, assim. As pessoas dizem que eu falo muito alto e tal, então algumas características sim, né? Mas é mais difícil, assim. Eu sou bem aberta, sabe? Eu sou bem aberta. O Zé Vasconcelos conta uma piada, que é o seguinte: houve um naufrágio e só 2 pessoas do naufrágio escaparam. Eram 2 italianos. E eles conseguiram nadar e chegar à costa, né, direitinho, né? E perguntaram: nossa, vocês sabem nadar? Eles disseram: não, a gente não sabe nadar. Aí eles: pai, como é que vocês nadaram e chegaram aqui? Ah, conversando. Parlando, Falando, né? Eles já parlando. falando. Sim, Entendeu? como Ele se mexe, né? O italiano diz que é um bicho que falando se mexe muito, né? a gente fala Então, muito. Eu estou aqui, eu vou te falar uma coisa. Para quem está me vendo, deve estar percebendo que eu estou aqui com a minha mão coçando para ficar mexendo e mexendo e mexendo minha mão, porque é uma característica minha, da própria personalidade. Já, eu tenho certeza que vão falar para mim: nossa, mas você não parou de se mexer. É da minha própria característica mesmo do italiani. A gente se mexe, fala, eu gesticula também. muito. Eu não gesticulo muito, não, mas eu me mexo, eu não sei ficar parado, entendeu? É Né? uma característica minha também, eu não sei. Ficar parado, não. Então, quando eu estou lendo, por exemplo, eu rodo a cadeira para lá, rodo a cadeira para cá. Eu também fico inquieta. Não é? Não Mas eu adianta. estou prestando atenção, eu acho. Você está prestando atenção, mas você não necessariamente fica parado total. Não, fico nada, nunca fico. Agora, por exemplo, estou me balançando aqui na cadeira e tal, entendeu? Eu não sei ficar. Agora, você é do Paraná, você nasceu aí, você mora em Curitiba. Eu moro no interior. Eu nasci em Curitiba Ah, e comecei os meus estudos lá. Comecei os meus estudos pequenininha. Só que aí eu tive que vir para cá. Eu tive que vir para cá, para o interior, e aqui as coisas foram um pouco mais complicadas. você nasceu cega? Como é que eu vou te colocar isso? Eu nasci prematura, né? Ah, Aí você pode imaginar aquele bichinho prematuro que não respira. Quando eu sim. fui para a incubadora, os médicos falaram: olha, é o seguinte, ela só tem 2 dias. Pode chamar o padre para batizar, porque ela só tem 2 dias. Se essa menina sobreviver, vai ser um milagre. E eu tô aqui teimosa contando essa história. Bom, vamos ver. Você tem 2 dias, a gente conta a partir de quando? Esse é 22. A partir do, a partir, a partir do momento que eu nasci, no caso, 22 de fevereiro, e fui Olha, para. pertinho, hein? Pertinho. Foi recém em 45. E a partir desse dia, e assim, aquela angústia, não sabia se ia, se não sabia voltar. Quando eu consegui respirar normalmente, eu fui para casa. Eu fui para casa como qualquer criança normal. Eu me desenvolvi bem até os 6 meses.
De repente eu comecei a chorar. A chorar, 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 chorar. E ninguém entendia o porquê. Minha mãe me conta, meio que lenda na família, o pessoal me conta que um dia estavam brincando comigo, e eu não mexia os olhos. Sabe aquela brincadeira de sombra, né? Então, o pessoal que enxerga, que está assistindo, deve imaginar. É aquela brincadeira de sombra, eu não mexia os olhos. E as pessoas, meu Deus, mas por quê? Por que a Lúcia não está respondendo com o olhar as brincadeiras que a gente faz? Mas aos sons eu respondia. Eu não respondia aos olhos, mas respondia aos sons. Não respondia ao estímulo visual, mas respondia ao estímulo sonoro. Eis que o meu pediatra falou, olha, eu acho que a senhora deve levar ela no oftalmologista. Aí minha mãe começou uma via sacra, até descobrir que eu tinha retinopatia da prematuridade, ou, como os antigos chamavam, fibroplasia retrolental. Agora não chamam mais assim. Não, é retinopatia da prematuridade. E foi na incubadora. Hoje... Quer dizer, é porque tem muitos casos de incubadora que queimam os olhos. Não foi o seu caso. Foi o meu caso. Foi o seu caso. Foi, descolar, na verdade, descolou a retina, né? Ela Sei. foi danificada. Mas só, viu? Só. Aí eu desenvolvi, aí minha mãe, ela era professora de educação especial e ela já fazia cursos, então aí ela acrescentou mais na bagagem, porque ela já tinha um magistério, cursos de educação especial, para poder trabalhar comigo, porque alguém nessa van crueldade de mundo teria que me alfabetizar e fazer a estimulação precoce. Eu comecei, então, a ir muito pequena com ela para cursos, escolas e vários lugares onde tinham atividades relacionadas à estimulação precoce. E ela começou a dar aula num colégio aqui e começou a ensinar braille. E eu não estava na escola. Quer dizer, você já não estava em Curitiba, então? Eu já não estava em Curitiba, eu já estava aqui. Qual é a sua cidade aí? Eu já estava em Pato Branco, no sudoeste do estado. Ah, tá. Mas eu não tinha ainda estudo. E, meu Deus, o que eu faço? Porque essa menina precisa ser alfabetizada para poder estudar. E as coisas começaram a ficar complicadas, porque não sei se no resto do Brasil é assim, mas creio que sim. Há muitos lugares em que as pessoas com deficiência visual, elas não são aceitas. Ou por falta de recursos, ou por falta de estrutura, ou por diversas situações. Foi o meu caso. Ela comprou a parte de uma escola para que eu pudesse estudar, Maurício. E ouvintes. Pois é. Então, e ela comprou e ela era... Malala Yousafzai, se vocês estiverem ouvindo. Ela era professora, ela comprou. Não, quando eu comecei a aprender braille, ela dava aula em outro colégio. Mas quando ela comprou essa escola, eu já estava alfabetizada. Eu não sei exatamente com quantos anos eu aprendi braille. Eu só sei que eu aprendi muito rápido. E foi ela que te ensinou? Foi ela que me ensinou. Foi minha mãe. Depois, quando eu comecei na escola, comecei como qualquer atividade, e aí você vai para o pré, e aí as pessoas não sabem o que fazer, daí você tem que começar todo um processo de adaptação. Porque eu caí de cara numa cidade, numa cidade onde não tem estrutura para a pessoa com deficiência visual. Na verdade, nós tivemos que construir pontes aqui. E, infelizmente ou felizmente, sei lá, como
o destino prega peças, anos depois eu me formaria aqui, só que eu teria que comprar a impressora Braille, mandar vir dos Estados Unidos para que eu pudesse imprimir o meu material para poder me formar. Quer dizer, é uma história assim bem dava um filme, viu? Tranquilamente. Tranquilamente. Eu conheci pessoas, inclusive houve entrevista, bate-papo nosso aqui, que pai e mãe se mudavam, iam para centro. Foi o caso, por exemplo, de uma amiga minha mesmo, mãe de surdo, que se mudou para o Rio de Janeiro para poder ganhar atendimento com o filho dela. Não, Sim, seus pais não fizeram isso. Sim, fizeram. Aí, quando ela percebeu que eu entrei no primeiro ano, né? Primeiro ano primário, e não acompanhei a turma, ela falou: não, peraí, tem alguma coisa errada, porque o que acontecia? Eu não tinha a mesma facilidade para escrever na reglete que todas as pessoas com deficiência visual. Eu não conseguia acompanhar a turma. Mas Sei. não era por causa da reglete. Era porque a professora primária, ela era muito visual. Hoje eu sei. Tá? A professora primária era muito visual e muito rápida. E mesmo que você pedisse, ela não ia com calma. Aí eu me mudei. Não te deu atenção especial. Né? Não. Aí eu me mudei, voltamos para a capital, ficamos lá até o segundo grau. Quando eu entrei no segundo grau, não tinha mais, até tinha escolas lá, mas eles porque quiseram voltar para cá. Nós voltamos, só que daí não tinha estrutura. Meu Deus, onde que eu ia fazer o segundo grau? Da 8ª série até o terceirão. Foi aí que a batalha realmente começou, porque aí nós tivemos que convencer uma escola, né, uma diretora a, digamos assim, peitar, falar: olha só, eu quero estudar, deixar de estudar, porque eu não enxergo, e isso é um direito meu. É um direito meu, não se falava ainda, vale ressaltar bastante, principalmente para os nossos ouvintes, telespectadores, que não se falava nesse tempo em acessibilidade, Ministério Público, audiodescrição, nada disso. Nada disso, nem sequer internet a gente tinha. Então, você em Curitiba, você estudou você não teve contato com escola especial? Como é que foi o seu estudo em Curitiba? Meu estudo em Curitiba, ele foi baseado naquela questão da integração. Eu peguei bem o movimento integracionista nos anos 80, onde ele se fazia de manhã escola regular e à tarde o reforço na sala de recursos. Na sala de recursos. Quando o Paraná tinha sala de recursos que funcionava, né? Detalhe. Tá. Entendi. Então eu aprendi. E como é que era o reforço? Você, por exemplo, de manhã você estudava com todos os seus colegas e o reforço? Como é que era o reforço? Eu sempre fui uma pessoa de anotar. Eu sempre gostei de anotar tudo. Então, tinham duas professoras especiais, a Leila e a Abigail, que elas tinham um colégio lá chamado Colégio Bagose, em que elas ensinavam a gente tudo que era preciso. Só que eu tinha uma certa resistência ainda à bengala. Eu não via sentido para tal utilidade, porque a mãe levava, trazia. Então, eu sempre fui muito criticada, Maurício, por esse detalhe,
Minha família sempre esteve perto de mim. Sempre Quer dizer, esteve você comigo. não Sempre foi andava uma... só. Não, Você... Tá. mas isso vai mudar, calma. Não, tudo bem. Calma. Isso vai mudar quando eu entro no Isso segundo vai grau. mudar. Quando eu entro no segundo grau, Quando eu entro no segundo grau e vou para a faculdade, eu precisei aprender para poder filmar. Eu precisei aprender a andar para poder filmar, porque eu tinha que carregar bengala, câmera, tudo. Eu precisei aprender. Quando eu entrei na faculdade, um colega meu, vem cá, por que você não traz a bengala? Você não se aproxima mais das pessoas? Aí foi, deslanchou. Nunca mais parei. Mas no segundo grau você não se... no teu colégio, tanto no ensino hoje, que a gente chama de fundamental, você não se aproximava muito dos colegas? Eu sofria demais com o bullying, vou te falar. Num tempo em que nem se falava em bullying. Eu Como é que, preferia... como é que era o bullying? Olha, tinha de tudo. Tinha o pessoal que xingava, ceguinha, quatro olhos, porque eu não quero brincar com você, daí já te excluía do grupo, não queria brincar, não queria fazer trabalho. Essa de não querer fazer trabalho comigo sempre teve. Aí, no fim Ah, das contas, eu pegava e fazia sozinha, desde a infância. Mas isso não me preocupava. Eu ia para a biblioteca, Maurício, e tirava aquelas notas que você só imagina, que deixa todo mundo todo mundo com ciúme, hein? uhum. Aí era a minha resposta. A minha resposta. Claro, eu nunca sofri agressões pelo WhatsApp, eu nunca sofri agressões físicas, até porque não tinha. Mas já estragaram minha máquina Braille já. É mesmo? Isso aí já fizeram, já. Nossa! É, eu precisei me adaptar à máquina, né? Porque eu não conseguia com a reglete. Aí foi, não parei mais. Não parei mais até o segundo grau, faculdade, tudo, enfim. Não, eu fiquei espantado foi com essa a agressividade, quer dizer, que você teve tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, né? Infelizmente, eu sempre fui aquela garota. Existia uma certa, como é que eu vou te dizer, implicância, se é que se pode chamar assim. Vamos usar um termo dedicado, um termo delicado, implicância. Tá, vou ser delicada com os colegas que fizeram isso, tá? Implicância, porque eu estudava. É impressionante que a garota que não enxerga e estuda, ela é um problema. Ela é um problema para nós. Ela não Uhum. dança, ela não corre, ela não fica com ninguém, ela só quer saber de estudar, ela não está nem aí para os nossos papos de garotos, ela só pensa em estudar. Isso, para mim, ao invés de me ajudar, me atrapalhou no sentido da garotada. Mas eu sempre levei isso naquele negócio que as notas são minhas, o estudo é meu, então eu estou aqui na escola para quê? Papai ensinou que é para eu vir para a escola estudar. Então eu vou estudar. E eu me dedicava a tal forma que eu era totalmente organizada. Totalmente organizada. Eu pegava horários de aulas e apostilas e organizava tudo, e anotava tudo, sabe? Hoje tem aula de química, vamos supor, hoje tem aula de química. Anotava química, física, matemática, e ainda fazia lição e estava pronta para não deixar a lição acumulada. Olha a pessoa. Bom, realmente. Não. Tá, Tudo bem. eu era desse tipo. Não, só vai ouvindo. Aí eu ficava triste, deprimida com alguma coisa. Vamos supor, alguém me xingava. Ai, mas essa ceguinha só vai atrapalhar. Ai, mas que droga, eu tenho que brincar com essa ceguinha na aula de educação física. Saía algo assim, eu me metia na biblioteca estudar, cara. Me metia na biblioteca estudar. Foi aí que começou minha paixão pela literatura. Tá.
Quer dizer, na escola tá, você tinha esse afastamento, mas na família não. Não, Família. não, a minha família, graças a Deus, eu sempre fui eu sempre fui uma criança muito amada, brincava com os primos. Ai, era esconde-esconde, pega-pega, era fazenda, era de tudo. Nunca brincaram com você de cabra cega? Ah, sempre, né? E adivinha quem que era cabra cega? Ah, não faço a menor ideia. Ah, quem será, hein? Quem será? Não sei. E ainda te digo mais. Até hoje eles me perguntam como que eu pegava todo mundo. Porque a nossa audição é incrível, né? A nossa audição é fantástica. Então, não, qualquer um que chegasse perto de mim, nossa, já era. Já dançava. Aí, quando a minha sobrinha era menor, ela aprendeu não fazer barulho, porque senão a tia me pega. Ah, eu não conseguia brincar com ela. Então, pois é. Tá vendo? Essa era inteligente, né? Inteligente, pois é. É uma coisa. Não vou ficar perto da tia fazendo barulho, porque senão a tia vai me pegar. Vai me pegar. Com certeza. E ainda digo mais, aprendeu com a mãe dela, porque a minha irmã também era a única que não era pega. De todos os meus... De todos os meus primos, ela era a minha irmã, a única que não é. Porque ela convive... E ainda digo mais, ela é a única que me assusta, tá? Eu não levo susto à toa. Stephen King, para mim, não assusta, tá, gente? Aos nossos ouvintes que vivem se assustando com Stephen King, que vivem se assustando com Cassandra Clare, eu não me assusto tão fácil. Não me assusto tão fácil. Você é aquela que leu, assiste filmes de terror e vai dormir, é isso? Nossa, super tranquilo, tranquilo. Eu também não ligo isso, não. Super. Ai, como é que é o nome daquele filme? Aranha Venenosa, é isso? Aranha. Nossa, Deus, isso eu nunca assisti, não. Tranquilo, da aranha. Tem aquele outro filme da cobra também, Anaconda, super tranquilo. Anaconda, Nossa, super tranquilo, não me assusto, não, tranquilo. Alguém pode dizer, não, mas é porque você não está vendo. Se você estivesse vendo, provavelmente você se assustaria. Bom, vale lembrar... Nunca se sabe, né? Vale lembrar que o cinema não passa de o quê? Ficção. E que é tudo truque de maquiagem e manipulação. Agora mesmo, acabo de saber que vão lançar um novo filme sobre King Kong com bonecos sendo King Kong. Então, a pessoa que se assustar com King Kong, cara, mas a pessoa se assusta, né? Assim mesmo. É incrível. A pessoa se assusta assim mesmo. Me diga aqui uma coisa, faculdade. Então, você fez aí na sua cidade mesmo a faculdade de jornalismo? Eu fiz aqui mesmo. Por que você escolheu jornalismo? Então, né? Você gostava de letra, literatura. Você podia ter feito letras, sei lá. Pois é, né? Você deve estar pensando que burra, né? Não, eu não. Você e os nossos ouvintes devem estar pensando. Que deu na cabeça desse... fazer jornalismo. Bom, deixa eu explicar primeiro essa saga. Quando eu passei no vestibular, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz para letras em inglês. Eu dava aulas de inglês e eu fiz para letras em inglês. Uhum. Mas tinha alguma coisa que me dizia, cara, não é por aí. Sabe quando o jovem está naquela, vou fazer o vestibular só por fazer? Tipo assim, é isso, mas não é? Então, assim que eu estava. Fui para Curitiba, fiz o bendito do cursinho, fiz federal. Ai, não passei na federal. Daí veio aquela deprê. Cara, e agora? O que eu faço agora? Mas, meu Deus, eu tô
tô ferrada, a gente vai voltar para casa e ai, vai começar cursinho, pensamento de adolescente, tá? Pensamento, cursinho, vai começar tudo de novo, que saco, estudar tudo de novo. Aí eu comecei a participar de um curso de inglês que era de conversação. E o tempo foi passando, foi passando. Um dia veio para cá uma moça que fazia jornalismo em Ponta Grossa. O que você imagina de um jornalista, né? Ah, é aquele cara metido de televisão, pelo menos é o que a gente mais ouve, tá? É aquele cara metido que só quer saber de televisão, que a coisa que ele mais gosta de fazer é televisão. Ah, então, nem vou falar com ela, vai que, né? Só que ela deu sorte de ser filha de uma amiga nossa. Um beijo, Marielle e Marlene. Por sinal, é uma ironia do destino. Escute só. Quando eu a conheci, eu já estava meio chamando atenção para o jornalismo, mas ela falou para mim o seguinte: no jornalismo, o que você vai poder fazer é contar histórias, muitas histórias. E se você gosta de ler e de escrever, eu acho que é a sua cara. Ela só esqueceu de me dizer uma coisa, que o curso é muito visual. Só isso. Ah, tá. Mas fora isso, ela disse tudo o que realmente eu deveria saber. E o que realmente fez eu me apaixonar pela profissão. Aí eu comecei a prestar mais atenção, entendeu? Mais do que eu já prestava. Eu já acompanhava a carreira dos jornalistas, da TV, do rádio, mas eu não prestava atenção em jornal e revista. E eu prestei mais atenção. Eu falava, é isso. Jornalismo, jornal e revista. Planejamento gráfico visual, pesquisa, vou fazer jornalismo. Adivinha quem apareceu no período, na primeira aula, na sala de aula, quando a gente entrou na faculdade, para ser minha professora? Essa moça que eu falei para vocês, a Marielle, para ser minha professora. Foi paixão à primeira vista, gente. Foi paixão à primeira vista. Teve tudo, nós nos encontramos, assim, tipo peixe e aquário, sabe? Gostar das mesmas coisas. E o povo tentando me empurrar para essa câmera, sabe? O Maurício, do YouTube, da TV, e eu querendo cair fora. Por que você não vai para o rádio? E eu querendo cair fora. Por que você tem uma voz linda? E eu querendo cair fora. Só que as coisas nem sempre saem como a gente imagina. Mas eu acabei me formando e fazendo o meu projeto de conclusão de curso, sendo uma revista em braille. Na época, né? Sendo uma revista em braille. Hoje a gente já tem aí 20 anos de caminhada, lógico, muita coisa mudou, muitas opiniões mudaram, muitos desejos e muita coisa mudou, né? Mas, assim, foi muito legal naquela época descobrir a paixão logo no início do curso, sabe? Agora, o jornalismo, por exemplo, eu já encontrei uma vez um jornalista que me disse, e eu não tinha nenhum interesse em fazer jornalismo, mas eu perguntei a ele. Ele me disse que achava muito difícil o cego ser jornalista, por causa da necessidade de mobilidade, por exemplo, para fazer reportagens. Ele desaconselharia qualquer cego a fazer jornalismo. Você encontrou dificuldade, quer dizer, o curso tentou te mostrar também que era difícil você... coisas que você, por exemplo, não poderia fazer, não pôde fazer no curso. Como é que foi isso?
O que há no jornalismo, na verdade, é o que a gente chama de adaptação curricular. Você não pode receber uma pessoa com deficiência visual de qualquer jeito num curso de jornalismo, tá? Você não pode receber uma pessoa com deficiência visual sem preparar a turma, sem preparar a equipe, sem preparar os professores e sem preparar um conteúdo adaptado. Você precisa ter um ótimo coordenador pedagógico. O que você precisa fazer é adaptar o currículo às necessidades dessa pessoa. Eu tenho um limite. Ok, eu não vejo, eu não posso filmar, tá? Eu não posso segurar uma câmera, mas eu posso segurar um celular e filmar com o celular. Eu não posso ver onde está meu rosto, mas eu posso ligar um leitor de tela para ele me falar onde está meu rosto e eu filmar. Então, é preciso ter essa noção de adaptação curricular. Se eu vou fazer a disciplina de fotografia, eu preciso saber que eu não posso fotografar, mas eu posso utilizar o laboratório de revelação. Ou, se eu não vou usar o laboratório de revelação, falando numa linguagem mais moderna, eu posso tirar uma foto digital com uma câmera Kodak que fala. Já existem as câmeras Kodak, não, perdão. Desculpa aí a marca. Fuji. As câmeras Fuji, as câmeras Fuji, elas falam. Custa R$2.000, mas ok. Tá? Então, é preciso ter noção de tecnologia assistiva. Eu deixo isso bem claro. Se a pessoa que entra para fazer jornalismo e não enxerga, não tem noção de tecnologia assistiva, esquece. Esquece. Uhum. Agora, se você souber mexer com o celular, com o computador, com Alexa, vai em frente. Não tem... Porque os nossos olhos, eu sempre falo, porque eu sou uma desbravadora da semiótica, uma das partes do jornalismo que eu mais gosto. Eu posso não ter os olhos, mas eu tenho outros sentidos que me favorecem, como, por exemplo, a audição, o tato, o paladar, e eu consigo perceber dentro de uma reportagem quando eu preciso cair fora. Então, eu preciso ter todas as noções que os mesmos repórteres tiveram. Ainda que eu não vá ser uma repórter de redação formal, como é o meu caso. Eu amo a pesquisa científica, mas se eu tiver que trabalhar numa redação formal, eu posso trabalhar. Estou preparada. No seu curso, você houve, digamos assim, coisas que você não fez, ou você atendeu os requisitos de todas as disciplinas? Maurício, tem 3 detalhes aí que eu vou colocar nessa tua resposta. Número 1, eu fiz todas as disciplinas porque os professores e o próprio coordenador, Deus abençoe, doutor Tony Charlau Vieira, faço questão de dizer o nome dele aqui, que adaptou o currículo para que outras pessoas pudessem me ensinar. Então, teve isso, teve sempre o apoio da família, sempre, quando eu precisei correr atrás de alguma coisa. Já fiz muita prova oral, viu, Maurício? Muita prova oral, muita prova em braille fora do horário, porque acontecia alguma coisa, a prova não ficava pronta e eu tinha que voltar lá. E também já fiz provas no computador, porque, de alguma forma, a prova precisava ser corrigida na hora. Então, eu precisava fazer a prova online, no computador. Então, esse outro detalhe também, minha família sempre esteve presente. E um detalhe bem importante, e eu coloco muito isso para os deficientes visuais, porque, assim, a gente é muito criticado, sabe? Como eu estudei demais, pelo fato de não ser uma dona de casa exemplar. Tá? Eu não sei cozinhar, e eu falo isso aqui.
E não faço questão de saber. Não falo isso aqui também. Porque eu escolhi o jornalismo como... O jornalismo é uma profissão maluca, totalmente maluca. Você tem que estar 24/7 em cima da história, você tem que estar 24/7. Você é testemunha, 8h30, Lúcia comigo, 8h30 eu estava aqui. Tá? Eu deixei tudo de mão para estar aqui com você. É isso aí, tá? Então, é preciso muita responsabilidade, é preciso muita austeridade e, principalmente, muito comprometimento. Se a pessoa com deficiência visual não for uma pessoa curiosa, não for uma pessoa esperta, tá? E não tiver força de vontade para dizer, peraí, mas isso aqui eu vou passar para frente. Ah, eu não entendi isso aqui, mas tem que ter um jeito de eu entender. Eu vou desempacar do lugar, né? E vou passar para frente. Gente, não vai. É um curso difícil. Ninguém disse que não. Mas não é impossível. Uhum. Bom, e você, já no curso, você define que tipo de jornalismo você vai fazer, ou você vai... Ou é quando você sai do curso que você define? Por exemplo, vou trabalhar em rádio, vou trabalhar em televisão, vou ser repórter, vou ser repórter esportivo, né? Como é que é essa definição? Eu creio que quando eu caí ali em jornal e revista, eu já estava meio que preparando a minha cabeça para o que viria. Eu sempre amei escrever, então escrever mais do que o normal para mim não foi castigo. Tem muita gente que não gosta, até falar para os nossos ouvintes, jornalistas que enxergam que você manda reescrever um parágrafo e não reescreve. Então, eu sempre digo que tem pessoas que não gostam, são jornalistas, profissionais, não vou reescrever de novo. Os próprios colegas, já ouvi muito isso, estagiários falam, Lúcia, mas eu não quero, não, mas você precisa reescrever aqui, porque isso aqui não está legal. Vamos reescrever, porque isso aqui... O texto é igual uma receita de bolo. Tem que ter cobertura, recheio e massa, para quem gosta de cozinha, né? Então, tem que ter um começo, um meio e um fim. E assim é com o texto jornalístico. Você precisa ter muita certeza do que você vai escrever. As pessoas sempre olham, e eu gosto de falar isso, eu gosto de desmistificar esse negócio. As pessoas sempre olham, mas é fácil, tá ali na frente da câmera, do microfone, mas é fácil. É fácil para quem está olhando do sofá, bebê. É fácil para quem está sentadinho no sofá, lendo seu jornalzinho online ali no tablet, tomando uma água de coco na praia, né? Lendo o seu jornalzinho ali no tablet, né, Maurício? Difícil é fazer. Difícil é fazer. Tem que se apurar cada detalhe da informação. Nós não escrevemos histórias fictícias, nós escrevemos histórias reais, de pessoas reais. E isso é inenarrável. Isso é uma coisa, é um privilégio enorme, porque a gente aprende muito com isso. Desde o pescador mais humilde que não tem dinheiro para comprar a comida que vai colocar dentro de casa, porque está vindo a pororoca e ele não vai poder pescar, até o playboy mais rico que existe, que fez uma coisa muito legal, doando todo o dinheiro que tem para uma instituição de caridade. Então, você não tem certeza da história que você pega. Cada dia é uma história diferente. E cada dia é uma situação diferente que você pega. A sua relação com a fake news. Não, mas conclua o que você está dizendo. E fica a pergunta, como é que é a sua relação com a fake news? Ok. Isso é o que me definiu
como profissional. O fato de aprender muito com as histórias que eu conto. Tá? Uhum. A minha relação com a fake news. Bom, vamos começar do começo, porque fake news é um termo que surgiu agora, mas as fake news não são de hoje. Então, na verdade, desde a faculdade já ouvia. Toda vez que você ouvir um boato, por favor, verifique, cheque. Esse é a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de jornalismo. Gente, no primeiro período de jornalismo, cara, no primeiro período de comunicação social, você aprende, cheque os fatos, cheque os fatos, cheque os fatos. E aprende a checá-los. Então, quer dizer, jornalista que se envolve em fake news, então, é porque age de má fé mesmo. É isso? Porque ou é muito bem pago para isso, ou é muito bem pago para espalhar fake news, né? Ou é muito bem pago para espalhar mentira. Ou então o cara tem uma ética, no mínimo, duvidosa, ou falta dela, né? No mínimo, duvidosa. Porque o jornalista que se Para mim, se preza... você é bem pago para fazer fake news, você já tem uma ética duvidosa. Duvidosa, né? Então, quando você aprende lá, cheque os fatos, é a primeira coisa que você já aprende na faculdade, é a primeira coisa que você já sai fazendo. Você já faz. Você não entrega uma matéria na faculdade sem checar fatos. Então, assim, a minha relação com as fake news é mais do que absurda. Eu não aceito, eu não compactuo. E quando estourou essa bolha de mentiradas e tudo, eu precisei tomar a frente de umas situações que surgiram na minha vida, de coisas que aconteceram comigo, que eu precisei dizer não, eu não aceito isso, e eu não sou paga para isso, e eu não sou esse tipo de pessoa. Quer dizer que chegaram, de alguma maneira, você chegou a ser confrontada com essa coisa de fake news. Sim, eu tive Então, ela é presente no jornalismo, né? Ela é presente, sempre. É um dos assuntos que mais são falados nas comunidades, nas redes profissionais de profissionais do jornalismo, né? Então, seja você cego ou não, você está presente no meio da comunicação. Então, de alguma forma, você tem que confrontar isso, ou eu gosto de uma coisa que a Maju fala, né? A nossa colega Maria Júlia Coutinho, que a única maneira de enfrentar mentiras é colocando a verdade no ar. E é o que eu sempre fiz. Coloquei a verdade no ar, e aí a pessoa que estava do outro lado se sentiu intimidada e realmente, não vou dizer parou, porque eu, na verdade, é que caí fora, mas não houve mais esse tipo de coisa, porque eu simplesmente apaguei as minhas contas das redes, depois dos incidentes, apaguei as minhas contas das redes e depois acabei caindo fora, porque eu não quero compactuar com determinadas coisas que são, no mínimo, antiéticas e mentirosas. Então, enfim, é uma coisa assim que dá muito pano para manga, muito assunto para a gente conversar, Maurício. Por exemplo, jornalista que se transforma, da profissão, em porta-voz de alguém, ou de deputado, ou mesmo prefeito, não sei o quê. Como é que você encara? Porque é o seguinte, eu não estou querendo dizer que a pessoa é mentirosa, tá? Mas provavelmente há coisas que esse jornalista não pode revelar, certo? Sim,
A gente não revela as fontes, isso é uma característica da profissão. A gente não revela as fontes, né? E também na lei de imprensa está escrito que o jornalista não é obrigado a dizer como ele conseguiu uma informação, né? De modo algum. Isso é uma proteção que nós temos na lei de imprensa. Agora, sim, tem que deixar uma coisa bem clara, porque as coisas mudaram muito. De 20 anos para cá, né, a gente vai se atualizando, é o que eu falei para você. Eu estou sempre estudando, estou sempre me atualizando, e é importante explicar uma coisa, até para quem está ouvindo e não entende sobre jornalismo, sobre o que a gente está falando, e costuma assistir a TV só do sofá. Existem os jornalistas, aqueles que batalham pela informação todo dia, que levam a informação com credibilidade à sua casa, pelos rádios, jornais, revistas e televisões. Ponto. Existem os jornalistas que levam as notícias até vocês pelos portais de notícias. E existem os influencers. Eu vou morrer batendo nessa tecla. Influencer não é jornalista. Influencer é uma pessoa que decidiu abordar um determinado assunto na internet e as pessoas que leem notícias na internet decidiram segui-la ou segui-lo. Ah, mas os jornalistas têm muito preconceito com os influencers. Não, nós não temos preconceito com os influencers. Nós temos birra ou raiva, ou chamem como quiser, das mentiras. Não é dos influencers. O que nós não gostamos é da mentira, tá? Que fique isso bem claro até para quem está ouvindo, para quem... Tá? Então, para mim, a tia do Zap, que fica compartilhando uma mentira o dia inteiro, não tem valor científico nenhum dentro da profissão. Mas se um jornalista... Se um jornalista graduado, como eu, está sendo muito bem pago para compartilhar mentiras, isso aí é um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, eu não faria isso, entendeu? É assim que a coisa funciona. Agora, vocês têm uma questão de limitação, que é a linha editorial do meio que você trabalha. Por exemplo, para a gente dar nomes, assim, há diferenças entre você, por exemplo, trabalhar na Globo ou na Bandeirantes, certo? Eu não estou falando que a Globo mente ou que a Bandeirantes mente, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Eu estou querendo falar quanto a limitações relativas à linha editorial adotada pelo órgão de imprensa que você trabalha. Como é que é isso? Exato. A linha editorial, ela é colocada normalmente pelos, vamos colocar donos, vou colocar assim, para as pessoas entenderem, dos veículos de comunicação. Então, o SBT tem uma linha editorial, a Globo tem uma linha editorial, a Record tem uma linha editorial, a Band tem uma linha editorial. A Jovem Pan tem uma linha editorial. A Jovem Pan tem uma linha editorial. Todos veem. Por quê? Porque isso depende, do público que está ouvindo, 2, do lançamento, do público que está ouvindo, do orçamento financeiro que a emissora recebe, e 3, do que o dono do veículo de comunicação quer transmitir a esse público, tá? Eu posso chegar para você e dizer assim para você: Maurício, eu não quero que você fale no seu canal sobre
sobre, sei lá, sobre Sala de recurso. a sala de recursos. É, Boa. um Boa. exemplo Tá. qualquer, um exemplo qualquer. Tá, eu vou chegar para você e vou falar. Tá, Maurício, é o seguinte, eu não quero que você fale no seu canal sobre sala de recursos. De repente surge uma matéria. Fulano vai abrir uma sala de recursos na empresa tal para atender as pessoas com deficiência visual com mais autonomia. Não é uma matéria legal? É uma matéria super legal. Tá, mas e aí? Como é que eu vou pôr essa matéria no ar quando o chefe não deixa? Aí é segredo, eu não conto, não conto, não conto. Eu não posso revelar Mas o você segredo. coloca. Mas você coloca. Porque o meu chefe é muito camarada, né? Não, pois é, estou dizendo. Você não conta o segredo, mas uma coisa é garantida. De alguma maneira, você vai dar a notícia, é isso? Se você não estiver na ditadura. Se você não estiver na ditadura. Se você estiver numa democracia, toda notícia ela vai para o ar. Não interessa o que o dono da emissora acha. Ela vai com algumas distorções, ela vai com algumas fragmentações, com algumas manipulações, tá, gente? Mas ela vai para o ar, tá? Por exemplo, agora, se a gente está na ditadura, é receita de macarrão, né? A gente sabe como é que funciona o negócio. Vamos por aí. Eu não me lembro qual foi o jornalista, não estou me lembrando bem, eu estava tentando me lembrar para falar o nome, porque isso aqui ele contou publicamente. Ele disse o seguinte: e na redação dele, ele foi escalado para relatar uma reunião acho que foi da Academia Brasileira de Letras. Aí ele disse o seguinte: ele estava num bar com os amigos e não foi, entendeu? E aí ele escreveu uma reportagem sobre o que deveria ser a reunião da Academia Brasileira de Letras. Aí disse que o chefe de redação pegou a reportagem, leu, corrigiu, fez correções de palavras e tal, e disse: olha, muito legal o que você escreveu, está muito, muito bom o que você fez, gostei muito da sua reportagem, mas há um problema com ela. A reunião não aconteceu porque houve um temporal muito grande e não permitiu que houvesse a reunião. E aí? Então, tem uns engraçadinhos, sabe, Maurício, que de vez em quando adoram mandar os textos para a gente sem acentuação, sem pontuação, e diz que é obra de arte. Eu falo, mas para que é obra de arte? Obra de arte é o que eu vou dar nesse texto. Gente, não se inventa nada, né? Não se cria nada. Jornalismo não é uma profissão. A gente não trabalha com escrita criativa, né? Por exemplo, você vai ler o Saramago, ele não gosta muito de pontuação, e ele foi jornalista. Não, mas espera aí. Saramago, vamos colocar aqui. O Saramago, ele escreve. Primeiro que o Saramago não é brasileiro, né? Vamos combinar que a língua lusitana. Vamos combinar, né? Que a língua lusitana ela é totalmente diferente da língua luso-brasileira. Não é? É diferente. E, partindo desse princípio, vamos combinar que Saramago tinha uma escrita criativa totalmente pessoal. Porque o que era aquele ensaio sobre a cegueira sem pontuação, gente? Eu fiquei maluca para ler aquele livro. Por Deus! Ele não coisa pior. Ele escreveu coisa pior que aquilo sem pontuação, te garanto. Macário! Macário! Não, eu estou falando isso porque ele foi jornalista, né? Ele atuou muito tempo na imprensa, né? Então, isso é quase uma brincadeira contigo, né? Que você fala. Sim, não. Coisa de pontuação. Mas o jornalista, né, a imprensa diária, não pode escrever assim, né? Não, a imprensa diária. Ele tem que escrever de maneira. Inclusive, há uma coisa que eu disse, eu sempre disse isso para alguns alunos, quando eu passava algum texto,
que o pessoal dizia para mim que era muito difícil, eu dizia, olha, há uma diferença entre você ler jornal e ler isso aqui que eu estou te passando. Porque o texto de jornal, a primeira coisa, ele tem que ser linear. Ele não pode procurar confundir o leitor. E aqui eu estou te passando outra coisa, entendeu? Quer dizer, como você mesmo disse, tem regras, né? E uma delas é você tem que escrever de maneira que o leitor não tenha nenhuma dificuldade de entender. Nenhuma. Né? Ou eu estou errado? Exatamente. Você tem que escrever, como dizia uma professora minha, que eu não vou citar nome aqui, senão ela me mata, para burro entender. Para burro entender. Tá? Se eu citar o nome dela, ela me mata. Mas, assim, é isso aí. Você tem que escrever. A imprensa diária, ela tem que ser objetiva. Trump retirou os Estados Unidos da, sei lá, do Acordo de Paris. Ponto. Isso. Ponto. Tá bom. Ponto. Tá? Mas o que é o Acordo de Paris? Tá? Não tem que explicar. Não tem que explicar o que é o Acordo de Paris. É bom. Hoje em dia, com a internet, com o advento da internet, o que aconteceu? As pessoas estão perdendo a contextualização. Tá? O que é a contextualização? Quando, como, por quê, o quê? Então, o que está se acontecendo? Como os textos eles já não são mais lineares, você já tem que explicar. O Acordo de Paris, assinado em 2015, tal. Então, devido a isso, Trump decidiu retirar do Acordo de Paris, assinado, porque de acordo com ele, tal. Aí será uma coisa muito mais esclarecida. As redes transformaram os fatos em pirâmides informacionais. Então, às vezes um fato nem sempre é relevante. Às vezes um dado nem sempre é o fato. Quer ver? Eu vou falar uma coisa para você. Quer ver? Para você e para os nossos ouvintes também. Por exemplo, eu chego e digo para vocês todos, 2 mais 2 é 4. Tá? Isso é um dado. Isso bom, então discorda de você, mas tudo bem, isso aí é outra... Peraí. Aí tá. Vamos lá. Tá, eu tô transmitindo um dado, tá? 2 mais 2 é 4. Isso é um dado. Mas esse dado, ele só vai ser relevante, ele só vai ser importante para a sua vida quando esse 4, ele significar a idade do seu filho, quando ele significar um preço de um alimento, quando ele significar um juro da economia, senão ele não vai ser importante. É apenas um número. Entendem onde eu quero chegar? Então, essa foi a grande diferença entre a informação de 20 anos atrás e a informação que se é dada hoje. Hoje, nem tudo é informação. É um simples dado. Só que, dependendo do contexto, esse dado pode ou não ser uma informação. Há 20 anos atrás, a gente dizia: 2 mais 2 é 4, nossa, mas a inflação está em 4%, a gente já reclamava. Nossa, mas a inflação já está em 4%. Hoje, já tem alguém dizendo: não, mas o governo vai taxar. Não, peraí, mas será? Peraí, vamos checar esse dado melhor. Vai taxar o Pix. Mas será? Vamos checar isso aí de verdade? Vamos ver se isso realmente é verdade? Nada. É assim, eu não estou querendo aqui, é bom explicar, defender governo nenhum. O que eu não defendo é a mentira. Isso aí eu não defendo, desculpa, eu não defendo. A mentira eu não defendo. Perfeitamente. Não, tá. Olha, para continuar um pouco no jornalismo, depois eu vou voltar a você, mas uma vez eu assisti uma entrevista do William Bonner, em que ele disse um negócio que eu fiquei... eu achei interessante, eu não sou jornalista, eu nunca pensei em ser,
Ele diz o seguinte, sabe, eu não concordo com uma faculdade de jornalismo. Ele disse, olha, para mim, jornalista devia ser uma especialização. Porque, por exemplo, você tem jornalismo econômico. Aí um economista resolve vir para o jornalismo e escrever sobre economia. O que ele queria dizer é o seguinte, há muita gente que está no jornalismo e nunca fez curso de comunicação, né? E que, na verdade, seria interessante que o jornalismo fosse um curso de especialização para quem quisesse ser jornalista. Ou seja, eu já tenho meu tema. Por exemplo, eu gosto de escrever sobre arte. Então, você já tem uma formação em arte e só você precisa de uma formação jornalística para escrever sobre arte. O que você acha dessa opinião do William Bonner? O que acontece é o seguinte, o que ele quis dizer, na verdade, foi o seguinte, há muito tempo atrás, ainda no começo do século XIX, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, até vale dizer que a nossa imprensa foi muito censurada, foi muito, né, pressionada até começarmos a escrever de forma que deveria ser escrita as notícias, né? Quando os portugueses chegaram aqui, ainda no começo do Império, que só tinha as notícias da corte e a nossa imprensa era muito censurada, as pessoas que tinham uma formação em uma determinada área, elas escreviam para os jornais. Isso foi até a Era Vargas, quando Samuel Weiner, né, assumiu a última hora, e isso começou a mudar, tá? E que daí começou a se falar em lead, coisa e tal. Foi nesse sentido que ele se referiu. Agora, quanto ao fato, existiram ótimos escritores. Lembra do nosso querido Niemeyer? Lembro. Caramba! Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi um arquiteto que escrevesse tão bem sobre arquitetura. Nunca vi um jornalista que escrevesse tão bem sobre arquitetura, sério. Eu li um artigo dele da revista Fonfon, que saiu num audiolivro, o Cristo do Rio, até a gente fez a resenha para o nosso jornal sobre isso. Esse artigo do Niemeyer e do Lúcio Costa, meu Deus, porque as pessoas utilizavam mais termos técnicos. Só que, ao mesmo tempo em que isso ajuda, fica uma escrita melhor, mais bem embasada, argumentada, isso também atrapalha. Porque, por exemplo, eu vou chegar para você e vou falar assim, quer ver? Hoje, o Banco Central americano decidiu que a taxa de juros ficará em 6% e que a Nasdaq americana irá subir. Então, o spread... O rapaz que está lá, no interior, que nunca nem sequer pegou um livro na mão, ele vai olhar isso, ele vai... Meu Deus, caramba, o que é spread? O que é spread? O que é Nasdaq? Né? Por que eu estou fazendo isso? Justamente para mostrar que o jornalista é justamente um tradutor da sociedade. Vamos colocar assim. Por isso que a faculdade de jornalismo ainda é necessária. E também para filtrar, né? Para filtrar ajudá-los, né, a filtrar esse mundo que está aí. Então, quando você pega um diploma, você não pega um diploma só porque você sabe falar bonitinho na frente da câmera, ou só porque você tem uma carinha bonitinha, ou só porque você simplesmente entende palavras difíceis. Você pega o diploma porque você tem uma responsabilidade com a sociedade.
Você tem uma responsabilidade com o que você quer transmitir para a sociedade, com os fatos que ocorrem e que você tem que dizer, peraí, se você tomar vacina, você não vai virar jacaré. É mentira. Isto aqui é mentira. Você tem obrigação moral e profissional em dizer isso. Por isso que nós ainda temos faculdade. Pois é, você sabe, uma vez, isso aqui, eu dou os nomes. Eu tenho a Unimed como plano de saúde. Tá? Aí, na época da pandemia, eu tive Covid. Eu quase que não soube que eu tive Covid. Aí eu procurei um posto da Unimed. Aí a camarada me deu uma receita tão fantástica. Para você ter ideia, tinha cloroquina na receita. Tá certo? Acho que também tinha ivermectina na receita. Eu peguei aquela receita, achei muito engraçada e levei para uma médica que eu tinha, que era reumatologista. Aí eu peguei, entreguei a receita na mão dela e disse, isso aqui é para você aprender a dar receita. Ela riu muito e disse, muito obrigado. O que eu quero te dizer é que a gente não espera isso de médico. Porque, olha, porque é o seguinte, de jornalista, eu não vou dizer que eu espere, mas, digamos, o médico, ele vai fazer mal para a minha saúde se ele tiver esse tipo de comportamento. Você está entendendo? Se você mentir, bom, eu posso acreditar em você, mas eu acho que um médico é uma situação muito mais grave, entendeu? Mais grave até do que um professor que resolve fazer isso com seus alunos. Eu não concordo, não, mas eu acho mais grave. Médico, eu acho mais grave, você entende? Por isso, eu concordo plenamente contigo. Mentira jamais. Mentira jamais. Mentira jamais. Vão espalhando o slogan. Mentira jamais, porque isso é de uma monstruosidade. Quem mente sobre qualquer coisa é de uma monstruosidade que eu nem sei o mal que está fazendo para a sociedade e o próprio jornalista tem obrigação de dizer, meu chapa, isso aqui é mentira. Isso aqui não é para você fazer, porque isso aqui vai fazer mal para a sua saúde. Ah, o cientista não quis falar? Vamos procurar uma fonte que queira falar. Se o cientista falou na televisão, gente, não tem por que acreditar, não tem por que duvidar. Agora, se o político falou na televisão, abra os olhos. Cuidado. Sempre, sempre, sempre. Seja ele qual for, de qual partido for. Não, eu sempre digo assim. que eu sempre digo que agora a Alemanha está entrando numa fase complicada, a França, a Itália, toda a Europa, todo mundo está entrando num mundo de caos. Então, nós vamos ter duas situações. Ou a história se repete e o nazismo volta e começa tudo de novo, ou a gente rompe tudo que aconteceu e começa tudo de novo. Estamos em uma encruzilhada. Estamos entrando no período antropoceno, onde a Terra, onde o homem deixa de ser o centro do universo e passa, pelo amor de Deus, passa a ser a vítima. Estamos sofrendo com mudanças climáticas, já estamos cansados de falar, olha, está acontecendo isso, um calor insuportável, chuvas, né, furacões e tal. Não, imagina, não, isso não está acontecendo. Enquanto continuarmos com essa postura, e aí eu não estou aqui querendo, até porque as pessoas podem, mas ela está falando de tal governo. Não estou falando de ninguém em especial.
Eu estou colocando que enquanto as pessoas continuarem negando a realidade que estamos, nós vamos nos afundar cada vez mais no mundo de problemas. Isso é muito grave. Muito grave. Você sabe, sobre o nazismo, né? Bom, eu sou um leitor sobre o nazismo assim, forte, né? Eu cheguei ao ponto de algumas pessoas na faculdade pensarem que eu gostava de nazismo. E eu dizia, não, eu leio muito porque eu não gosto. Entendeu? Eu leio, indicava livro para aluno, fazer essas coisas. E você gosta de linguagem, fica aqui a recomendação. Há um autor alemão chamado Viktor Klemperer. Bom, em português eu conheço duas coisas dele. Tem um diário, né? Em português, o diário começa com a ascensão de Hitler em 1933 e vai até 1945. É um diário fantástico, né, que conta para você o dia a dia dele. Ele era judeu e professor universitário. Agora, há um outro livro dele que ele começou, ele só, claro, ele publicou depois do nazismo, né? A linguagem do Terceiro Reich. Ele explicando para você a linguagem do Terceiro Reich, quer dizer, ele mostrando para você o seguinte, que não era o Terceiro Reich que estava a serviço da linguagem, não, era o contrário, o Terceiro Reich domesticou e botou a linguagem a seu serviço. É um livro fantástico, se você não leu, leia e recomende, porque esse autor é muito interessante, o Viktor Klemperer, tá? Fica a dica para quem está nos ouvindo. Eu queria começar a pegar você de novo, pegar a distância, é claro. Hoje em dia, esse negócio de pegar está meio complicado, não está, não? É complicado, né? Tá Bem complicado. Não, a gente tem que explicar o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com isso? Pois é, eu também li muita coisa sobre esse assunto e já assisti muitos filmes também, já... Uhum. Eu vou te dizer, acabou de sair um artigo na BBC, eu não sei se nossos ouvintes viram, ou você, Maurício, sobre Eu não. a monstruosidade contra os ciganos. Bom, não assisti esse filme, mas eu conheço. Então, saiu uma reportagem da Holly, da BBC News Mundo, escrito pela Holly, e eles contaram essa história a partir de uma neta de uma sobrevivente, sobrevivente não, desculpa, ela não sobreviveu, mas a neta conseguiu os documentos que provaram que ela esteve em Auschwitz, né? E a partir disso, ela conseguiu a indenização do Estado da Romênia da Romênia, desculpa, a perseguição da Polônia, pela perseguição à avó dela. Então, você não para de descobrir histórias, você vê adolescentes, me corta o coração ver adolescentes difundindo isso em escolas, sabe, pais, mães, está na hora de vocês prestarem atenção mais nos seus filhos, porque a adolescência está precisando mais de carinho, de compreensão, e está precisando muito mais de atenção do que há 20, 30 anos atrás. Está acontecendo um fenômeno de dispersão da adolescência que não é legal. Não é legal mesmo. Há eu acho que a gente precisa de mais pesquisas de um outro grupo que sofreu uma perseguição intensa, mas que talvez tenha sido dos grupos que mais resistiram ao nazismo, e foram os Testemunhas de Jeová. Foi uma perseguição implacável e uma resistência também implacável.
E é interessante o seguinte, né? Porque eles se recusavam, em nome da fé deles, a fazer determinadas coisas. Eles se recusavam. E a resistência dos testemunhos de Jeová precisa ser mais pesquisada, entendeu? Essas coisas assim. E quanto a essa coisa dos adolescentes, eu fico mesmo me perguntando, né? Esse pessoal que se declara ou atuam como neonazistas, eles sabem exatamente o que estão fazendo? Não sei. Não sei. Eu tenho minhas dúvidas, se eles realmente sabem o que eles estão fazendo. Recordar aquelas palavras atribuídas a Jesus, né, no fim, que ele pedia ao Pai para perdoar, porque o pessoal não sabia o que estava fazendo. Eu acho que é o caso. Entendeu? Exato, e também a questão do monitoramento que eu comentei com você, eu não falo do extremismo apenas como nazismo, eu falo do extremismo de forma geral. Sim, eu também. Extremismo Isso. religioso, né? Extremismo. Veja, as pessoas afrodescendentes perseguidas agora, meu Deus, eles já passaram por tantas perseguições ao longo da história, para que continuar com esse sofrimento, né? A perseguição, as pessoas, as minorias, né, LGBTQIA+. Então, assim, eu fico indignada com a violência e a monstruosidade que o mundo tem mostrado para o próprio mundo, né? Cada dia você vê uma história diferente sobre um determinado indivíduo que foi fazer uma compra de pão e levou um tiro porque ele era, sei lá, era negro, era cego, era, sei lá, era qualquer coisa, era alguma coisa, né? Tinha alguma característica diferenciada. Então, é chocante. Eu não posso usar um patuá, um colar com a imagem de Oxum no meu pescoço, por quê? Porque posso correr o risco de levar um tiro, alguma coisa. Então, isso é monstruoso demais para aceitar com tanta banalidade, né? Principalmente na nossa... Por essas e outras, Maurício, que eu optei pelo jornalismo independente, apesar de ser mais perigoso, digamos assim, eu tenho liberdade para falar e para escrever. Então, já que você começou, você disse que tem 20 anos de carreira. Onde é que você já trabalhou, jornalismo? Tá, para quem já conhece... Você sempre trabalhou aí na sua cidade? Não, eu já fui a Curitiba, eu já fui a Brasília, eu já fui a vários lugares. Não, para fazer reportagem, estou falando você trabalhar em órgão de imprensa. Tá, eu nunca trabalhei assim numa redação formal, assim. Tá. Porque eu não me vejo seguindo uma linha editorial. Eu sempre fui meio idealista, tá? E sou Você muito é meio freelancer, no caso? Eu sou meio freelancer, sempre fui. Ah. Eu me sinto livre para agir, sabe? Eu defendo muito o jornalismo freelancer. Para quem está começando, vai nessa pegada que é bom. Não dá muito dinheiro, mas é bom. Assim, não. Eu vou te dizer uma pessoa que uma pessoa que ganha muito dinheiro sendo freelancer. A Daniela Arbex. O que você acha? Pois é. E eu tô na mesma vibe dela. Tô escrevendo meu livro. Eu acho ela ótima. Quando eu digo que ela ganha muito dinheiro, porque os livros dela vendem bastante, né? A Daniela, um beijão para ela. Ela é excelente. Eu também acho. Excelente profissional. Pelo menos. E a maneira dela contar uma história. E sabe o que eu mais gosto dela? Uma coisa que me encanta nela bom, primeiro, claro, a maneira de narrar a história. Ela consegue prender você até o fim, mas ela conta tudo que eu li dela até hoje. Ela narra a partir de pessoas.
Mas ela privilegia as pessoas, é fantástico. Mas a vida, Maurício, ela é feita de pessoas. Claro. Todo mundo acha que o jornalismo é feito de estrelas. Não, a vida é feita de pessoas. E a gente narra a história de pessoas. Não foram. Você pode narrar um não fato. Foram. Exato. Como eu te disse antes, não foram 242 jovens que morreram na Boate Kiss, foram pessoas que têm famílias, que tinham uma vida inteira pela frente e tiveram os sonhos esmagados. Isso tinha que ser contado por alguém. Isso tocou demais a nossa vida aqui no Sul. Demais. Uhum. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, todo mundo se abraçou. Assim como na enchente do ano passado. Sabe, o pessoal do Sul, muita gente não nos entende, mas nós somos muito unidos. Bah! Beijo para a gauchada. Mas bah! Beijo para a gauchada, gente. Tive muitos professores gaúchos, muita gente boa. Muito gente boa. Beijo para a gauchada. Eu fico até emocionada, porque eu tive muitos professores gaúchos, ouvi muitas histórias lá do Rio Grande, do Correio do Povo, que assim mexiam com a vida das pessoas. Meu Deus. Uhum. Se você Agora, ler... você é freelancer, você publica onde? Onde é que você já publicou? Como é que é essa sua vida de jornalismo? Bom, durante muito tempo eu tive um blog literário. Eu tive o Literagindo. Sim, gente, eu sou a Lúcia do Literagindo. E também sou a Lúcia da Rádio Sons do Tempo. Durante muito tempo, eu trabalhei na Rádio Sons do Tempo, que é uma rádio portuguesa. Aprendi muito com o pessoal da Europa, viu? Vou te falar. Uhum. Aprendi muito com eles. Muito mesmo. E durante muito tempo também, desde 2016, mais exatamente, eu trabalho no jornal, no projeto Revisão e Revisão, né? Com o nosso amigo Valdenito de Souza. Uhum. Trabalho com ele. Que te paga um salário régio, que eu sei. Sim, ele é um me salário... falou que o que ele te paga é uma fortuna. Uma fortuna, ele me paga muito bem, graças a Deus. Que não falta... Não, o que não falta ali é carinho, é compreensão. O ano passado eu tive uma questão, ele foi super compreensivo. Você sabe? Não chegou a escrever para Contraponto, não, né? Cheguei, escrevi para o Contraponto, o jornal do Instituto Benjamin Constant. Teve um momento também que eu já cheguei a fazer uma entrevista com a Globo. Só que eu não fiquei com a Globo porque televisão não é minha praia. E eu fiquei doente. Eu tive alguns contratempos e eu tive que vir de Brasília. Mas eu não fiquei com a Globo, porque eu tive alguns contratempos lá. E eu fiquei muito doente na época, eu não sabia o que era, tal. Depois eu melhorei e tal. Mas eu sempre eu me sinto bem assim, escrevendo e trabalhando, porque isso me dá liberdade, entende? Isso me dá liberdade de ação. Se eu estou no meio, por exemplo, se eu escrevo para uma agência pública e eu estou no meio de uma reportagem e eles me dão a liberdade de, Lu, pode escrever sobre esse assunto porque você está autorizada, é outra coisa, é outra vibe, é outra, sabe? Você tem, por exemplo, eu estou dando entrevista para o seu canal, hoje nós conversamos, combinamos tudo, né? Como nós estávamos escrevendo. É bom que se diga, eu também te pago muito bem. O Zanin também me paga muito bem, graças a Deus, né, Zanin? Então, mas assim, estou aqui no seu canal hoje, então eu tenho liberdade de agir conforme as minhas convicções, tá? Uhum. Agora, se você está numa redação formal, adeus, alegria. Não tem fim de semana, não tem feriado, se bem que eu trabalho no fim de semana, no feriado mesmo assim. Mas você tem que deixar de acreditar em tudo que você acredita.
você não pode ter mais princípios. Uhum. Esse é o problema da redação formal. Você tem que deixar as suas convicções, os seus princípios, quem você é de lado. E eu vou dizer uma coisa para você e para todos os jornalistas que estão começando, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não me arrependo. Tem seus contras, mas tem seus prós, eu garanto. Uhum. Eu estou perto da minha família, eu estou na minha cidade, eu estou perto da minha família, mas eu estou fazendo um trabalho que é reconhecido, que tem um público, que é lido, que é ouvido, né? E comecei o meu livro e, se Deus quiser, vai sair. Amém. Que Deus me proteja. Olha, assim que ele sair, então já fica um convite para a gente. Claro, você vai me obrigar a ler o seu livro, eu vou ler, e para nós conversarmos sobre ele aqui, o que você acha? Não, Já com fica, certeza, com certeza. já fica com o certeza. convite, já fica, né? Eu falei que eu vou escrever ele primeiro, depois eu vou procurar editoras, coisas assim, para colocar num formato acessível, né, gente? Afinal, se você quer que uma pessoa com deficiência visual estude jornalismo, você tem que dar a ela condições para que ela entenda em que mundo ela está entrando, né? Agora, normalmente, você faz reportagem. Como é que é o acerto tirando o Valdenito, que te paga bem, essas coisas, esses lugares assim, preço de reportagem, como é que se chega a um preço para você escrever uma. Alguém te encomenda a reportagem, ou você entra e oferece. Como é que é a sua vida nesse negócio? Não, eu gosto de ter autonomia. Eu mesma faço as reportagens e falo, olha, você quer? Tá aqui. Ah, mas o crédito é meu. Tá, então não quero. Eu quero que o crédito seja meu. Claro. Você me paga? Pago tanto. É assim que funciona. A tabelinha do freelancer, ela não é assim. Se a Folha de São Paulo quiser o crédito para ela, sem chance. Vai ter que me dar crédito e vai ter que me pagar, senão não leva. Uhum. Por Como é que isso está o jornalismo investigativo hoje? Quer dizer, com esse negócio de rede, eu acompanho alguns. Bom, essa é a minha opinião. A melhor coisa que nós temos de jornalismo investigativo é a revista Piauí. A gente já teve muitas outras revistas. O que você acha? Eu não conheço outra. Você conhece alguma outra revista legal de jornalismo investigativo? olha, faliu Isto É, né? Eu estou bem sentida. Fica aí meu beijo para a Faliu, eu não editora sabia. Abril, faliu, editora 3, meu Deus, que prazer que era ler aquilo toda semana, gente do Você céu. gostava da Isto É? Você achava que ela. Ai, Paula Zugaray fez tanta coisa boa. Ela fazia rodízios de jornalismo investigativo. Então, cada semana era um assunto diferente. Às vezes era da República, às vezes era da Câmara, às vezes era do Judiciário, mas sempre tinha. Nossa, às vezes eles faziam mudanças na diagramação. Né? E a revista Mudanças. Época continua, né? A revista Época se transformou num podcast. Agora todo mundo entrou na modinha do podcast. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão transformando o que era impresso no que é podcast. Minha opinião. Agora vem a minha opinião. Eu acho que o jornalismo ele não pode viver de moda. E podem me chamar de velha se quiserem, tá, pessoal? Então eu vou te chamar. Você é velha. Pronto. Tá. Sou velha. Pronto. Pronto. Mas Sou sim, velha, porque não tem nada como abrir um bom jornal e ler uma reportagem daquelas
que o jornalista ralava para conseguir, do telefone público para o Pasquim. Vamos combinar? Não temos mais jornais e revistas como realidade, como o Realidade Cruzeiro, como... foi substituída pela Veja. Olha que tristeza, mas desculpe, mas a Tá, realidade né? foi um Mas marco. pois é, né? Fazer o quê? Eu acompanhei o início da realidade. Eu li o primeiro número dela. Então, o que eram as Quando fotos saiu. Quando saiu. o que eram as fotos do Davi Nasser e do Ebrahim, né? Uhum. Não, cada Então, artigo só para pujante. vocês, só para o público ter uma noção que a foto do cara de cueca, $1 na cueca, não é de hoje, né? A gente está falando de 1950, né? Teve sim. 1950 já acontecia. Então, para você ver que fake news, né? Porque a realidade. E político na banheira também é antigo, né? Político também é essa. Flagrado na banheira também é antigo, né? Também é antigo, pois é. Pois é. Mala de dinheiro, lembra? A foto saindo do hotel lá com a malinha de dinheiro. Tudo bem que teve... Sim. Tudo bem que teve umas e outras que não deixaram publicar, né? Mas tá, tudo bem, deixa pra lá. Mas a revista Piauí continua, né? Piauí continua. Firme e forte, eu tenho uma edição aqui. Firme e forte, com o Roberto... Ai, esqueci o nome do meu colega, gente, isso é muita gafe. É mesmo. Oi? Ai, gente, o Roberto... Gente, eu amo o trabalho dele. Caramba, esqueci total o nome do meu colega. Enfim, Roberto... Ai, caramba. Isso é porque eu estou ficando velha. É porque eu estou ficando velho, tá? A gente sabe como saber que estamos ficando velhos, porque esquecemos as coisas. Tá? Tipo isso tipo é um fato. Então, eu esqueci o sobrenome do Roberto, mas hei de pedir desculpas, né, publicamente, porque a gente vai ficando velho, o Roberto sabe disso, e é isso. Enfim. Então, a Piauí está firme e forte. Tá. E que continue. E eles têm os podcasts deles. Tem a revista e tem os podcasts. Eu amo os podcasts deles. Entendeu? E a Carta Capital também, tá? Carta Capital também. Está com a impressa, a digital e o podcast. Carta Podcast. Abraço para o meu colega Nino Carta. Aham. Esse foi antigo, e nossa. Esse é um caso de um italiano que veio para o Brasil e está arrasando. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Né? Ele está nessa brincadeira há muito tempo. Nossa. Então, só para complementando aquela pergunta que você me fez do William Bonner, as pessoas escreviam poemas, escreviam crônicas. Por isso que eu digo, o impresso de qualidade faz muita falta. Hoje em dia, se você for pelo jornalismo segmentado, freelancer, online, local, você tá revolucionando. Uma coisa que acabou, infelizmente, foram os cadernos literários. Né? Nossa! Tinha cada caderno literário fantástico. A Folha de São Paulo ainda tenta, né? A Folha de São Paulo ainda tem, com a Mônica Berri. E a Ilustríssima. A Ilustríssima tem. A Folha de São Paulo ainda tem, mas sem comentários. Era Ferreira Goulart, era a Clarice. Lembra das crônicas do Érico Veríssimo no Correio do Povo? Lembro. Né? Então, o pessoal também deve lembrar. Não, o Carlos Drummond ele escreveu no Jornal do Brasil muito tempo. Né? A Clarice e o Ed Morte. Eu adorava o Ed Morte do Luiz Fernando. Esses dias eu peguei na mão, não tem mais isso, gente. O que aconteceu com nossos jornalistas? O que aconteceu? Não sei, quer dizer, hoje em dia você não tem mais esse pessoal escrevendo com regularidade para a imprensa, né? Pois é. É uma coisa lamentável. Né?
você acaba ficando, pois é, e é aí que eu volto, né, as reflexões. Tem tanta coisa boa para ser escrita, para ser dita, né? Você pode pegar uma cadeira que roda e transformar numa crônica, você pode pegar. Então, eu tô meio nessa vibe, assim, sabe? De cronista, de articulista, de crítica literária. Eu te falei em off que eu tô lendo Macunaíma. Caramba, Pois, você falou. Gente, precisamos ler os clássicos. O que é isso? Eu não gosto de literatura brasileira. Gente, a nossa literatura, eu já ouvi, é boa demais. É como toda boa literatura, é péssima demais também, depende de quem você pega, né? Mas isso aí é em qualquer lugar, não é? Exatamente. Nós temos muita coisa fantástica. Temos sim. É até aquela questão, né? O Brasil nunca ganhou um Nobel, né? Nunca. Bom, é uma coisa que para mim eu não vou discutir, porque o Nobel é discutível mesmo, normalmente, né? Mas, claro, eles só dão o Nobel, claro, para quem está vivo, né? Mas é muito incompreensível por que uma Clarice não ganha um Nobel, não ganhou, né? Por que um Guimarães Rosa... Né? O Machado de Assis, eu até entendo, o Nobel acho que começou em 1901, talvez tivesse pouco tempo, né, para ele ganhar o Nobel, né? Mas, sinceramente, eu, por exemplo, eu não vou questionar o ganho do Saramago, não faço isso. Mas eu não coloco o Saramago como melhor escritor de língua portuguesa para ganhar o Nobel, não, entendeu? E olha que ele tem obras que eu acho excelentes, tá? Isso não. Tem outras que eu não gosto, mas há algumas que eu gosto, entendeu? Eu acho que ele mereceu ganhar, sim, mas... Eu sou mais Mia Couto, viu? Eu também. Nossa, que coincidência. Muito mais. Porque o Mia Couto, ele não fala só da questão social, ele fala da questão histórica. Ele acabou de lançar um livro chamado, recomendo muitíssimo, gente, A Cegueira do Rio. Por favor, não deixem de ler esse livro. Posso dar sinopse, Maurício? Pode. É que eu não quero dar spoiler. Ele fala sobre a Guerra de Moçambique, que ocorreu, a Guerra Civil de Moçambique, que ocorreu em 1914. Tá. E deixou muita gente cega. E o resto eu não posso contar, porque senão vai perder totalmente a graça. Depois você me conta, porque eu não ligo para enredo, eu leio, de qualquer maneira. Entendeu? Esse livro... Eu ainda não li, mas eu prometo a você que eu vou ler. Então... É que tem uma fila... É que aconteceu o seguinte, houve um tempo na minha vida em que eu lia um livro de cada vez, sabe? Mas acontece que eu comecei a dar aula aqui, na universidade aqui, e eu tinha 3, 4 turmas, e eu tinha o hábito de ler para dar aula. Você vê que coisa horrorosa isso? Eu lia para dar aula. Aí eu não conseguia ler, como eu tinha 3, 4 aulas por semana, de turma, eu tinha que ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. E aí eu me acostumei e comecei a gostar de ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. Olha, e aí a minha filha é cruel. Vou fazer uma brincadeira, pelo amor de Deus, é uma brincadeira, gente. As pessoas, para mim, são divididas em 2 grupos, as que leem e as que não leem. As que leem tá no meu time, as que não leem, né? Tipo isso. Mas não, é só uma brincadeira. É só para dizer o seguinte, gente, a gente tem muita literatura boa, que vale muito a pena ser lida, tá? E não são todos os autores, porque as pessoas têm muito preconceito com as comunidades, né? É uma pena. Existem autores na nossa literatura. Esses dias eu ouvi uma. Escreve sobre um autor que não seja Machado e Clarice. Tá bom, lá fui eu, a Luísa de Azevedo. Gente, vocês têm que ler o Cortiço, pelo amor de Deus. É uma transformação
da realidade que você vai olhar. Você vai olhar para a tua realidade com outros olhos. É ou não é, Maurício? O Cortiça é fantástico. Eu acho que é o melhor livro dele, mas que é fantástico. Né? Já o irmão dele, engraçado, né? O irmão dele. Bom, o irmão dele escreveu muito mais do que ele, né? Mas, sinceramente, eu não sei. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou assim. Eu pego uma obra na mão, eu leio uma primeira vez. Tá, beleza. Tá, beleza. Aí passa, sei lá, tanto tempo. Se eu tenho contato com ela, esses dias passou na Netflix a adaptação de 100 Dias de Solidão. Sinceramente, faltou temporada. Podia ser melhor. Porque ele não mostrou a Guerra das Bananeiras, ele não mostrou o carro chegando em Macondo, os carros... O começo foi legal, do meu Eu não assisti, engraçado, eu não assisti. Pois é, os Buendia, sei lá, não ficou legal. Não ficou legal. A ironia do Gabo. Eu sou muito fã de Gabriel Garcia Marques. Deixo aqui meus beijos para Rodrigo Garcia Marques. Abraços, muchacho, né? Porque, nossa, a adaptação ficou muito bem feita. A questão é que, como o livro é longo, tem gente que não tem paciência para ler. E é interessante, as pessoas... Eu sempre digo, o livro é o cinema do cego. É o meu lema, né? O livro é o cinema do cego. Por quê? Porque eles são muito... Eles descrevem as paisagens. Você já leu o livro... Por exemplo, agora, em Vale a Pena Ver de Novo, tá passando a novela A Tieta. A Tieta, Maurício, você já teve curiosidade de ler o livro da Tieta? Já, claro. Mas então, eu acho que eu assisti a novela, parte dela, há muito tempo. Né? Eu não me lembro mais para fazer comparação, não. Mas quer Agora, ver? É ou não é mais legal a Perpétua do livro? Não me lembro, eu não sei comparar com a novela, não. Eu não sei. Bem mais legal. Nossa, eu sou ferrenha Agora, crítica de adaptação. você sabe, eu conheci 2 adaptações da Globo uma ficou melhor, a outra deu uns toques interessantes. A Gabriela, né? Eu acho que ficou bem interessante a adaptação, bem interessante, com coisas que o Jorge Amado teria gostado muito de ter colocado no livro. Agora, Tenda dos Milagres, me desculpe, mas a adaptação da Globo está superior. Ah, não, Tenda dos Milagres, sem comentários, porque ficou linda, linda, nem comparação com o livro, é verdade, ficou muito linda. Nem comparação. O livro, eu até achei fraco, o Tenda dos Milagres. O Jorge Amado... Ele mesmo disse, quando a Zélia Gattai começou a escrever, ele disse para ela... foi aquele Anarquistas, Graças a Deus, que foi o primeiro livro dela. Né? Ela é memorialista. Né? Sim. Ele disse, olha, eu quero te dizer uma coisa. Seu livro está muito bom, mas não é o livro de um literato. Mas eu gostaria de te tranquilizar, eu também não sou literato. Olha só. Eu acho que o Jorge Amado, se quisesse, seria um grande escritor. Mas ele não quis. Ele quis ser mais comercial. É a coisa dele que eu gosto muito, tá? Mas ele... Tem um livro dele, não é tão comprido, eu até achei curto, perto do que ele escreveu. Chama Amor Turco. Não sei se você chegou a ler, ou os nossos ouvintes. Não li. Amor Turco eu não li. Gente, basicamente a história, assim, bem resumido, a história de um pai que quer casar uma filha e a filha não quer casar. E esse pai é turco, por isso que já diz Amor Turco.
E esse pai turco, ele quer praticamente vender a filha pro amigo dele lá. Um Mas, hábito da gente, cultura, né? Até. é Eu não tão li esse livro, não, legal. daí. Eu Ele é não li. tão engraçado, tão engraçado, tão engraçado. É, Como esquecer, né? Como esquecer a Fátima? Como esquecer a Fátima? Não tem. É igual você sabe que Perpétua. ele Fica na escreveu um imaginação. livro que sai completamente dos quadros dele, que é Farda, Fardão, Camisola de Dormir. É fantástico. É fantástico. Você lê, se não disser o autor, capaz de você não saber que é do Jorge Amado. Aquilo ali. Não, tem coisas que, olha, Ele é muito que nem interessante. você falou ali da Gabriela, gente, ele era muito mais desbocado no livro. As pessoas não sabem o quanto a gente dá risada lendo. É. Eu tô dando muita risada com o Mário de Andrade, porque a cada 20 minutos o personagem dele, oh, que preguiça! Eu falo todo dia que preguiça. E todo mundo me identifica como macunaíma por causa disso. Ai, que preguiça. É muito legal, muito legal. As pessoas não têm noção. A nossa literatura é fantástica, fantástica, fantástica. Quando eu trabalhei, deixa eu aproveitar para mandar um beijo para os escritores que trabalharam comigo no Literagindo. Gente, eu amava trabalhar com vocês. Eu trabalhava com poetas, com escritores modernos, com escritores clássicos. Tinha um grupo que só trabalhava com livros clássicos do Edgar. Meu Deus, eram pessoas fantásticas. Eu tive uma sorte de trabalhar com pessoas fantásticas na minha vida. Tive as minhas amigas, né, a Dolores, Afonso, a Isabel Saar, que trabalharam comigo no blog. Eu sempre tive pessoas fantásticas do meu lado. Graças a Deus, olha, não posso me queixar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalhei com muitos escritores modernos e nos tempos em que as pessoas nem sabiam o que era fanfic, a gente já estava divulgando. Uhum. E a gente já estava divulgando trabalhos do Wattpad, a gente já estava divulgando trabalhos da Amazon, trabalhos do Clube de Autores, antes, onde as pessoas nem conheciam ainda. Então, pois é. Né? Eu trabalhei com poetas que trabalhavam com haikai, sabe? Eu trabalhei com pessoas maravilhosas no Literagindo. Só que chega uma hora que você decide tomar outro rumo. E esse é o legal do jornalismo independente. Você pode, tipo, peraí, agora eu não quero mais isso, agora eu quero isso. E esse é o mais legal do freelancer. Se alguém me chamar, estou disposta. Então, isso é muito bacana. Dá uma liberdade, assim, para a gente de ação muito grande. Lúcia, é o seguinte, você pode discordar de mim, você tem todo o direito. Eu tenho a impressão que a gente está marchando para o fim. O que você acha? Oh, é uma pena. É uma pena? É. Bom, eu então vou fazer uma pergunta e você pode se estender nela o quanto você quiser. O que você acha, gostaria de ter dito, o que eu não deixei, o que não houve espaço? Isso é contigo. O que você acha? O que eu gostaria de ter dito? Que não houve espaço, ou eu não deixei, sempre eu também tenho minhas prerrogativas autoritárias, certo? Não sei exatamente, mas uma coisa eu vou deixar. Se alguém pretende cursar jornalismo e quer trabalhar com uma pessoa com deficiência visual, ou se você tem deficiência visual e quer cursar jornalismo, não desista. Procure a instituição, coloque seu ponto e fale, olha, eu só preciso de uma coisa, tecnologia. Só disso que eu preciso. Computador, celular, tablet, o que for. O que você costuma usar. Mas não desista.
Não deixe de realizar os seus sonhos porque uma pessoa falou que você não pode, porque uma pessoa disse que aquilo é impossível, porque uma pessoa disse que não dá. Não, esquece. Essa pessoa não te conhece e essa pessoa provavelmente não conhece a profissão. Acho que é isso. Tá certo. Então, eu pedi para você se despedir, lembrando que você volta no questionamento do que é ser cego, que é o próximo episódio que o pessoal vai assistir com você. Tá? Então, é isso. Despeça-se do jeito que você quiser. Então, eu fico por aqui dizendo boa noite, que a Renata sempre diz para vocês, né? Boa noite. Até o próximo programa. Fiquem bem à vontade para escrever os comentários, perguntas, a gente está sempre respondendo. E qualquer coisa, Maurício me passa, né? E muito obrigada, Maurício, pelo convite. Mais uma vez, foi uma honra, porque você é um cara fantástico, eu conheço sua trajetória. E olhem sempre para frente, porque olhar para trás não dá. A gente precisa olhar para frente e pensar sempre que o futuro vai ser diferente. E a gente pode sim mudar isso. É só querer. Muito bem. Então tá, eu agradeço imensamente a Lúcia. Eu dei uma picotada aqui, porque a Lúcia sabe, as pessoas que enxergam, elas têm aquele ícone na cara delas, elas clicam em cima do ícone, mas nós temos que descer com a seta, não é isso, Lúcia? Isso. Você sabe como é que é. Para a gente fazer as coisas demora um pouquinho, né? Isso, exatamente. Mas a gente faz, a gente insiste. Que eu costumo dizer que internet é feita para quem enxerga, mas nós somos chatos. Nós somos chatos, né, Maurício? Nós somos chatos. Nós somos chatos. Né? Então, dizer para vocês que se inscrevam no nosso canal, tá? Sempre. Deem aquele like. Eu repito, eu tenho um amigo que ele sempre diz para dar também o dislike. Ele é mais democrata do que eu. Eu não, eu digo só para dar o like. Né? E divulguem. Né? Divulguem o nosso canal. Nós não temos nenhuma intenção de ser monetizado no YouTube, nenhuma. E se tivesse, seria uma frustração danada. Mas nós não temos. Tá? Então, mas divulguem o nosso canal, não para que a gente seja monetizado, mas pelo conteúdo dele. Tá? E aqueles que gostaram da Lúcia, divulguem bastante. Né? E quem não gostou? Sempre que alguém pode achar a Lúcia uma chata. Né? Ai, tem muita gente, acredite. Não tem? Eu acredito. Tem muita gente, pode apostar. Eu aposto. Aí essas pessoas recomendam para os inimigos, porque os inimigos também merecem, não é, Lúcia? Não é? Recomenda para os inimigos, tá, gente? Porque os inimigos também, né? Vai que alguma coisa de bom eles achem, né, Maurício? Não alguma coisa de bom, Sempre, a gente sempre tem alguma coisa de bom para mostrar, não é? Algum inimigo resolve fazer jornalismo, por exemplo? Né? Sim, aí eu coloco eles tirar foto, né? Filmar embaixo de um abacateiro e ter uma crise alérgica. Opa! Sacanagem. Né? Então tá certo. Então, pessoas, muito obrigado e até uma próxima.